Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração mais uma vez essa manhã. E o texto que eu quero ler está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Eu quero ler o versículo 15, 16 e 17 apenas. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, ele viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são maiores e mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Uau! O problema desse jovem, desse rapaz, não era uma cegueira física. O problema dele era uma falta de visão. Ele não tinha uma visão aberta do mundo espiritual, daquilo que realmente Deus está fazendo. Eu creio que nesses dias o Senhor está nos levando a esse ambiente, aonde as escamas dos nossos olhos elas caem e nós conseguimos ter o discernimento e a clareza daquilo que Deus está fazendo. Lugares onde nós não buscamos o Senhor em oração somente para suprir as nossas necessidades, mas buscamos o Senhor para conhecê-lo, conhecer exatamente aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele há de fazer em nossas vidas. Deus é um Deus que está pronto a se revelar para o seu povo. A pergunta é: como nós temos buscado o Senhor? Qual é o motivo da nossa busca? É uma necessidade ou é conhecê-lo? Conhecê-lo na essência de quem Ele é. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã essa palavra que o Senhor falou ao meu coração. Satanás não vai te surpreender quando você estiver nesses ambientes aonde o Senhor revela o seu coração, aonde Deus revela o seu propósito. O inimigo não terá força e não vai conseguir surpreender você. Sabe por quê? Porque Deus vai falar antes. Deus vai te dar o discernimento antes. Deus vai te dar a estratégia de como agir, de como se posicionar, do que falar. Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus que está se movimentando na terra e Ele quer se revelar aos seus filhos. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que todo o movimento que o rei da Síria fazia, o rei de Israel ficava sabendo. E por que o rei de Israel ficava sabendo? Porque Deus revelava ao profeta Eliseu todo o intento, toda a artimanha do inimigo de Israel. É interessante que o rei da Síria fica sabendo. Então, quando ele fica sabendo quem estava levando ao rei de Israel todos os seus planos, e os seus planos eram frustrados, então ele muda a estratégia. Ao invés de atacar a Israel, ele decide então atacar o profeta. Vamos atacar o profeta. Nós vamos anular esse profeta. Nós vamos parar o profeta. Sabe, irmãos, eu aprendo algo e eu quero liberar sobre a sua vida. O inimigo, ele não precisa te tirar da igreja. Satanás não precisa tirar uma pessoa da igreja. Tudo que ele quer é paralisar essa pessoa, é parar ela, estacionar ela. Tudo que ele quer é trazer uma frieza, uma indiferença a despeito daquilo que Deus está fazendo. Ele só quer anular na minha e na sua vida as promessas de Deus sobre nós. Ele só quer anular aquilo que o Senhor já prometeu que irá fazer no meio do seu povo. E quando ele tem êxito,
Então ele consegue paralisar toda a movimentação de Deus no meio do seu povo. Todo um exército para parar o profeta Eliseu. Sabe, irmãos, um homem posicionado faz uma grande diferença. Um homem posicionado que é capaz de manter em pé toda uma cidade. Esse era Eliseu. Alguém que estava debaixo de uma profecia, debaixo de uma movimentação profética. O moço, quando ele sai bem cedo, o texto vai dizer que ele abre os olhos e ele viu. Quando ele olha, ele vê um exército cercando toda a cidade, toda a casa. Então ele entra em desespero, ele se desespera. Sabe, irmãos, cada vez que entramos em desespero, nós corremos um sério risco de tomarmos decisões erradas, decisões precipitadas. Meu Deus, como isso é sério! Como isso é sério! Não pensamos naquilo que falamos, não pensamos na forma como reagimos. Nessa manhã, o conselho para você: não permita que o desespero te faça tomar decisões precipitadas. Não permita que o desespero, que a circunstância diversa te faça murmurar, te faça entrar num lugar de medo com uma situação que você está vivendo. Quantas pessoas estão amedrontadas porque estão passando por algum tipo de luta? Sabe, irmãos, esse jovem, ele se esqueceu por um momento de quem estava dentro da sua casa, do Deus que o profeta servia, que revelava antecipadamente ao profeta toda a artimanha do inimigo. Ele se esqueceu. Por um momento de desespero, ele sai correndo e clama ao profeta: o que faremos? O que faremos? Mas uma coisa esse menino fez de bom: ele correu para quem podia solucionar. Quantas pessoas no momento de desespero correm para quem não tem nada de Deus para ajudar, e vão e abrem o coração, e vão e se lançam em conselhos de pessoas do mundo e tomam decisões erradas. Esse menino correu para o lugar que ele devia correr, para dentro da casa, e foi clamar ao profeta Eliseu. Ele tinha esquecido, é verdade, da profecia, da promessa, da movimentação profética na sua casa. Quantas pessoas se esqueceu da promessa de Deus por causa de uma circunstância, por causa de um momento ruim, por causa de uma tempestade, um vento contrário. Não esqueça daquele que prometeu, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Pastor, o que está acontecendo comigo? Deus só está te preparando para algo muito maior. A Bíblia diz que Eliseu então ora ao Senhor. Eliseu vira primeiro para aquele rapaz e diz: olha, não temas, filho, maior são aqueles que estão conosco, são mais numerosos do que os que estão com eles. Então Eliseu ora e disse: Senhor, eu peço, abra os olhos para que ele veja. Abre os olhos desse moço para que ele possa ver. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço. E quando Deus abriu os olhos, as escamas caiu, os seus olhos foram abertos e ele viu. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã, que essa palavra tem o poder para abrir os olhos espirituais, para que você possa ver aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está se movimentando para o seu favor. Não tema o tempo difícil, porque quanto maior a prova, maior é o milagre de Deus sobre a sua vida. O tempo de Deus chegará e a glória do Senhor será manifesta. E a Bíblia diz que quando ele viu, eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Agora é o exército celestial preparados para combater o combate, para guardar a vida deles, para batalhar por eles.
Ah, meu irmão, minha irmã, já há um exército te esperando para batalhar o bom combate da fé com você, para vencer as guerras. Deus está indo na frente, vencendo todas as guerras espirituais, para te colocar num lugar de autoridade, de vitória e de conquista. Sim, creia nessa palavra. Deus, nessa manhã, Ele está abrindo os olhos espirituais, para que você possa ver o que Ele está fazendo, para que você possa ver os livramentos que Ele tem feito na sua vida. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, querido. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe. No nome bendito e precioso de Jesus.